Oi, para quem gosta de estudar sobre deuses gregos, a dica é ler o livro Teogonia, do poeta grego Hesíodo, o qual viveu aproximadamente no ano 700 a.C. O livro traz uma narrativa sobre vários deuses gregos e a origem deles, e é escrito em versos. Cada linha é um verso, e são 1022 versos. Esse livro foi traduzido e comentado pelo Dr. José Antônio Alves Torrano. O livro traz o texto em grego e em português. São muitos deuses, mas eu fiz um resumo citando alguns deles. Para cada detalhe que eu falar sobre os deuses nesse livro, eu vou escrever o número dos versos na legenda. E para qualquer outra informação, eu vou citar a fonte bibliográfica na legenda. E depois do resumo, eu vou fazer alguns comentários relacionados. O início de tudo. Primeiro surgiram o caos, a Gaia, o Tártaro e o Eros. Caos, Gaia, que é a Terra, Tártaro, Eros. Caos sozinho gerou Erebo, Enix. Enix sozinha gerou Thanatos. Gaia sozinha gerou Urano e gerou Pontos. Gaia significa terra, Urano, céu, Pontos, mar. Gaia com Urano gerou vários deuses. Por exemplo, Theia, Hyperion, Jápeto, Tétis, Oceano, Febe, Coios, Reia e Cronos, e outros. Gaia também gerou os Ciclopes, os quais tinham um único olho que ficava na testa. Cronos contra o seu pai Urano. Urano tinha ódio de seus filhos, e assim que eles nasciam, os deixava novamente presos dentro da mãe Gaia. Gaia planejou com seus filhos de punir Urano. E então um dos filhos, chamado Cronos, disse à mãe que iria se vingar do pai. Cronos ficou escondido, e quando seu pai Urano veio fazer amor com Gaia, Cronos pegou uma foice e cortou a genitália do pai. E do sêmen surgiu Afrodite, o nascimento de Zeus e de seus irmãos. Theia, com seu irmão Hyperion, gerou Hélio, Selene e Aurora. Tétis, com seu irmão Oceano, gerou Calipso, Europa e Clímene. Febe, com seu irmão Coios, gerou Leto. Reia, com seu irmão Cronos, gerou Hades, Hera, Poseidon e Zeus. Cronos devorava seus filhos quando eles nasciam, mas Reia suplicou a sua mãe Gaia e a seu pai Urano que escondessem seu filho Zeus. Quando Zeus nasceu, Gaia o colocou na ilha de Creta, onde cresceu e foi criado. Aurora gerou Eósferos, Medusa, Perseu e Pégasus. Gaia, a terra, com Pontos, o mar, gerou Ceto e Forces. Ceto, com seu irmão Forces, gerou Medusa. Quando Perseu decapitou Medusa, dela nasceu o cavalo Pégasus, o qual saiu voando até o palácio de Zeus. Atlas e Prometeu. Clímene, com Jápeto, gerou Atlas e Prometeu. Zeus condenou Atlas a sustentar o céu com os braços. Zeus prendeu Prometeu, e uma águia comia seu fígado, mas o fígado de Prometeu se regenerava. O Tártaro e o Hades. Relembrando, Urano é o céu, Gaia a terra. E aqui nós temos o Tártaro. Uma bigorna leva 10 dias caindo do céu até a terra. E leva 10 dias caindo da terra até o Tártaro. O Tártaro é cercado por um muro de bronze. É um local noturno. E há portões de bronze que foram colocados por Poseidon. Em frente está o Palácio de Hades, o deus do subterrâneo. A moradia de Hades fica localizada embaixo. E Hades é considerado o rei dos mortos. Um cão terrível não deixa ninguém sair, devorando quem tenta passar pelos portões. Esse cão é conhecido como Cérbero. Guerra entre os deuses. Relembrando, Gaia com Urano gerou Cronos e outros filhos. Os filhos de Urano eram chamados de titãs. Reia, com o titã Cronos, gerou Zeus e outros filhos. O titã Cronos devorava seus filhos, mas Zeus foi escondido. Os deuses titãs lutaram contra os deuses do Olimpo, os filhos de Reia. Zeus expulsou os titãs do céu e os titãs ficaram no Tártaro, junto com o titã Cronos.
Filhos de Zeus. Zeus é chamado de pai dos deuses, mas obviamente que Zeus não é o pai de todos os deuses. Leto, com Zeus, gerou Apolo e Ártemis. Hera, com seu irmão Zeus, gerou Ares e Hefesto. Zeus, da própria cabeça, gerou Atena, que foi uma grande guerreira. A filha de Atlas, chamada Maia, com Zeus gerou Hermes, o mensageiro dos imortais, ou seja, dos deuses. Comentários. Gregos e romanos, povos ágrafos, personificação. Alguns nomes de deuses gregos recebem outros nomes entre os romanos. Zeus é Júpiter, Hermes, Mercúrio, Afrodite, Vênus, Artemis, Diana, Ares, Marte, Dionísio, Baco. Para os povos ágrafos, ou seja, os povos sem escrita, a memória era muito valorizada, divinizada. Observe que alguns seres são personificações de elementos da natureza. Por exemplo, Gaia é a terra e Urano é o céu. Zeus, Hermes, Tártaro, Hades e Ósforos. Esses nomes aparecem na Bíblia em grego. Hades aparece com o sentido de túmulo físico, e há quem entenda que também pode ter o sentido de túmulo metafísico. Na obra Ilíada, do poeta grego Homero, que viveu no século 8 a.C., Hades também é o nome da região subterrânea. Esse trecho fica em Ilíada, capítulo 23, versos de 65 a 76. Relembrando, Aurora gerou Eósferos. A palavra Eósferos aparece em Isaías, em grego, referindo-se ao governante da Babilônia. E em 2 Pedro aparece a variante fósforos, referindo-se à luz que deve nascer no coração das pessoas. Curiosamente, na Bíblia em latim, Eósferos e fósforos são traduzidos como Lúcifer. Em Isaías, a palavra Eósferos ou Lúcifer é utilizada com sentido negativo, de ironia. Ou seja, o governante da Babilônia foi ironizado, porque ele era muito altivo. Em 2 Pedro, a palavra fósforos ou Lúcifer está sendo utilizada com sentido positivo, de estrela que brilha. Na obra De Natura Deorum, sobre a natureza dos deuses, livro 2, capítulo 20, parágrafo 53, do filósofo romano Cícero, Marcus Túlio Cícero, que viveu entre o ano 106 e 43 a.C., Cícero explica que a estrela, ou seja, o planeta Vênus, era em grego chamado de fósforos e em latim era chamado de Lúcifer. O trecho diz: mais baixa das 5 errantes e mais perto da Terra está a estrela de Vênus, que se diz fósforos em grego, Lúcifer em latim, quando antecede o Sol, mas hésperos, quando sucede. Mais detalhes sobre esse assunto Lúcifer fica para outro vídeo. Existe também a seguinte questão. Há quem diga que a palavra Zeus e a palavra Deus significam a mesma coisa, têm o mesmo sentido. O doutor João Evangelista Martins Terra explica que não, mas esse assunto fica para outro vídeo. Também outra questão é que a palavra Deus não possui apenas um único sentido. A palavra Deus possui uns 4 sentidos, dependendo do contexto, mas isso também fica para outro vídeo. Dicas de outros livros. Para quem gosta de estudar deuses gregos, outras obras antigas são Trabalhos e Dias, desse mesmo autor Hesíodo, o livro chamado Ilíada, do autor Homero, e o livro chamado Odisseia, do mesmo autor Homero, dentre outras obras. Para quem quiser esse estudo por escrito, acesse o meu site www.linguaportuguesa.comunidades.net. Muito obrigado.